Primeiramente, boa noite a todos. Nosso trabalho de gestão de sistema de informação teve como tema inteligência artificial. Este seminário tem como finalidade abordar as principais informações de inteligência artificial, contar quais são seus conceitos principais, sua história e evolução, suas aplicações, como são utilizados e como se tornou importante nos dias atuais. O seminário foi feito através de coletas de dados e pesquisas, de artigos científicos, livros e reportagens. Muitos se perguntam: o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é a parte da ciência da computação voltada para o desenvolvimento de sistemas de computadores inteligentes. São sistemas que exibem características as quais se relacionam com a inteligência do comportamento do homem, tendo como exemplo compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução do problema e entre outros. Bom, a história da inteligência artificial, ela passou durante os períodos de 1943 até 1956, no qual foi o começo da formação sobre a inteligência artificial, né? Os primeiros pensamentos, eles já estavam em formação, em processo, né, desde os anos 30. Porém, para alguns, o primeiro trabalho reconhecido como inteligência artificial foi realizado por Rory McCulloch e Walter Pitts em 1943. Esse trabalho ele foi baseado em 3 fontes, que seriam o conhecimento da fisiologia básica e da função dos neurônios do cérebro, e também uma análise formal da lógica proposicional criada por Russell e Whitehead, e a teoria da computação de Turing. Bom, esses pesquisadores eles sugeriram um modelo de neurônios artificiais, onde cada neurônio ele era caracterizado por ligado ou desligado. E desse modo, o estado de um neurônio era analisado como equivalente em termos concretos a uma proposição que definia seu estímulo adequado. Foi mais na década de 50 que, através de um artigo chamado Computing, Machinery and Intelligence por Alan Turing, que sugeriu a primeira articulação de uma visão completa sobre a inteligência artificial. Esse teste que ele apresentou, dado, né, o sobrenome dele, de teste de Turing, foi onde ele sugeriu, baseado na impossibilidade de distinguir entre entidades inegavelmente inteligentes, que seriam, ele considerou, né, os seres humanos. O computador ele passará no teste se um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não conseguir descobrir se as respostas escritas vêm de uma pessoa ou não. Porém, para outros, a inteligência artificial ela surgiu e nasceu em 56, que em uma conferência em Dartmouth tiveram a intenção de realizar um estudo durante 2 meses por 10 homens sobre o tópico inteligência artificial. E desde o início, esse discutir sobre esse assunto, sobre a inteligência artificial, ela foi muito polêmica, desde o nome propriamente dito, até a definição dos seus objetivos, quais as metodologias que incorporavam a inteligência artificial. O desconhecimento dos princípios que fundamentam a inteligência, por um lado, e dos limites práticos da capacidade de processamento dos computadores, e por outro lado, levou periodicamente a promessas exageradas e as correspondentes decepções. Bom, entre o período de 1952 até 1969, não houve muito progresso, foram registradas muitas vontades, expectativas, mas progressos efetivos não teve, né? Os destaques principais foram para Alan Newell e Herbert Simon, com um programa de raciocínio chamado Logic Theorist. O seminário ele não trouxe muitas novidades, né, no campo da inteligência artificial, porém apresentou os personagens mais importantes da história. Nos 20 anos seguintes, o campo seria dominado por essas pessoas e por seus alunos, colegas do MIT, da CMU, de Stanford e IBM. Bom, outros marcos históricos durante esse período foi a IBM produziu alguns dos primeiros programas, né, de inteligência artificial, entre os quais, em 59, chamado Geometry Theorem Prover. Arthur Samuel desenvolveu também um programa capaz de jogar damas ao nível de um jogador de torneio. Isso é bem interessante, porque aí já começa
os primeiros passos da inteligência artificial, né, como programação. E foi destacado que o programa ele jogava muito melhor, né, do que principalmente uma pessoa. Em 58, John McCarthy, no Lab Memo do MIT, ele define a linguagem de programação Lisp, né, Lisp Processing, que se transformou na linguagem dominante da inteligência artificial. O Lisp é a segunda linguagem de programação mais antiga que ainda é usada até hoje. Também em 58, McCarthy ele publicou um artigo intitulado Programs with Common Sense, onde descrevia um programa hipotético designado por Advice Taker, o qual ele pode ser visto como o primeiro sistema completo da inteligência artificial. E esse artigo ele teve sua relevância até o fim de mais de 40 anos. Então, vamos aí até 1998, né? Então, é bem recente. Bom, também os pesquisadores da inteligência artificial, eles eram usados nos presságios de seus futuros sucessos, né, nessa época. E, segundo Gomes, Simon fez uma previsão taxativa de que dentro de 10 anos, um computador teria condições de jogar xadrez, né? E de ser campeão, e que um teorema matemático seria amplamente provado por uma máquina. Apesar de otimista, suas previsões só se realizaria depois de 40 anos. Bom, o excesso de confiança de Simon se devia ao desempenho promissor, né, que ele fazia dos primeiros sistemas baseados em inteligência artificial. Como exemplos, porém, em quase todos os casos, né, esses sistemas falhavam, porém, quando foram experimentados em conjuntos de problemas mais extensos ou mais complexos, né? Individuais não. Já em 1969, a Universidade de Stanford desenvolveu o programa Dendral. Esse programa ele desenvolveu soluções capazes de encontrar estruturas moleculares orgânicas a partir da espectrometria de massa das ligações químicas presentes em uma molécula desconhecida. E na época, personagens importantes como Edward Feigenbaum, antigo aluno de Herbert Simon, Bruce Buchanan, filósofo transformado em cientista de computação, e Joshua Lederberg, geneticista premiado com o prêmio Nobel, né? Eles construíram equipe para resolver esse problema, e o Dendral foi capaz de solucionar graças ao seu modo automático de tomar decisões. Então aí foi uma das primeiras evidências aí de um programa tomar decisões sozinho. A Dendral teve sua importância para o desenvolvimento de programas inteligentes atuais, né? E ele representou o primeiro sistema bem-sucedido de conhecimento intensivo. Sua habilidade derivou de um grande número de regras de propósito específico, segundo Russell e Norvig. Bom, os principais acontecimentos entre 1980 até 1990 foram que em 81 o Japão ele lançou o primeiro projeto chamado Quinta Geração. Ele foi um plano para construir em 10 anos computadores inteligentes. As instruções dos processadores eram instruções em Prolog e esses sistemas deveriam ser capazes de fazer milhões de inferências por segundo. Em 82 surgiu o primeiro sistema pericial a ser comercializado, que foi o R1. O programa ele ajudou a configurar encomendas de computadores e em 86 estimou-se que a Digital tinha poupado cerca de 40 milhões de dólares graças a esse sistema comercializado. E em 86, quase no final, eles voltaram aos estudos das redes neurais artificiais, né? Eles começaram a desenvolver essa parte dentro da inteligência artificial. Bom, entre 1990 e aos anos 2000, os principais acontecimentos foram sistemas de inteligência artificial foram utilizados com sucesso na Guerra do Golfo. Um sistema pericial, ele conseguiu analisar um caso médico, onde ele conseguiu chegar tanto no diagnóstico e foi capaz de até explicar como que ele chegou nesse diagnóstico, né, expondo todos os fatores que influenciaram. Sistema capaz também de conduzir um carro numa autoestrada a cerca de 90 km por hora. O sistema ele usou câmeras de vídeo, radar e laser.
Em 93 também, um sistema detectou colisões na rua, conseguindo chamar automaticamente o canal de emergência lá dos Estados Unidos, né, o 911. Em 94, um sistema de reserva de viagens, ele foi capaz de entender frases como eu quero ir para Boston, para São Francisco, eu quero ir para determinado lugar. Isso é bem interessante que desde 94 já existiam indícios, sistemas, né, como o começo de sistemas que hoje já é utilizado muito, né, principalmente pela Apple, Amazon, o Google, como comando de voz, né. Hoje você consegue mandar tudo através de um celular, né, pelo comando de voz. Isso é bem interessante. Também em 2000 começou a surgir brinquedos, né, inteligentes, como por exemplo bonecas de crianças, né, que falam sozinhas e fazem tudo, né, sozinhas quase. Em 2001, o computador ele começou a se comunicar ao nível de uma criança com 15 meses. Nos últimos anos, houve uma revolução no trabalho da inteligência artificial, tanto no conteúdo quanto na metodologia. Agora ele é bem mais comum a usar essas teorias existentes como base, e em vez de propor teorias inteiramente novas e fundamentar, né, essas informações em teoremas ou na evidência experimental rígida, em vez disso eles utilizam como base a intuição e destacam a relevância de aplicações reais em vez de exemplo de brinquedos. Dentro do sistema de inteligência artificial, existem 4 categorias. Sistemas que agem como seres humanos, que são quando tratam-se de computadores que executam tarefas de um jeito semelhante ao das pessoas. É o caso dos robôs. Sistemas que raciocinam de forma semelhante à de seres humanos. Automatizam atividades como tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizagem. Um exemplo é das redes neurais artificiais. Sistemas que pensam de forma racional. Tentam simular o pensamento lógico racional dos humanos, isso é, pesquisam sobre como fazer com que as máquinas sejam capazes de entender, raciocinar e agir. Os sistemas inteligentes estão englobados nesse grupo. Agentes racionais, idealmente, são aqueles que tentam imitar de forma racional o comportamento humano, como os agentes inteligentes. Bom, a inteligência artificial, ela está cada vez mais presente no nosso cotidiano, que nós já estamos acostumados com essa tecnologia, que até nem percebemos que, por exemplo, um acontecimento, um fato, foi utilizado a inteligência artificial. Podemos dar um bom exemplo no caso quando você está pesquisando em sites de compras determinado produto, e daí depois que você para essa pesquisa, quando você entra no Facebook, Instagram, de repente aparece a propaganda desse produto que você pesquisou. Isso é basicamente inteligência artificial. Bom, nós destacamos aqui a Smart Home, que seria automação residencial. Muitos prédios hoje, residências, eles implementam esses projetos, né, de inteligência artificial para facilitar e também automatizar, né, otimizar processos que acontecem, como abertura de porta automática, de portões, controle de iluminação através de sensores, né, sistemas de segurança, como alarmes, e também sistema de monitoramento, que seria GPS, né. Assistente virtual, hoje nós podemos destacar, né, a Siri da Apple, Alexa da Amazon, Cortana, onde cada vez mais que você manda um comando de voz, eles mais aprimoram e começam a formular dados e começam a conhecer mais o seu perfil, né? Tem casos até que eles começam até sugerir para você, por exemplo, passeios, viagens, um restaurante para você ir comer, de acordo com o seu gosto, né? Bom, chatbot também são softwares desenvolvidos para imitar ações humanas, né, repetidas várias vezes, e também simular uma interação humana com o computador.
Muitas empresas hoje estão utilizando esse modo de chatbot para tentar, através disso, facilitar o atendimento, né? E também interagir mais com os clientes, né? Então seria uma forma de relacionamento ao cliente. Bom, a robótica, os robôs eles são agentes físicos que executam tarefas manipulando o mundo físico. Para isso eles são equipados com efetuadores como pernas, ossos, articulações e garras, né? Atualmente os robôs eles são enquadrados em 3 tipos de categorias: os manipuladores, móveis e híbridos. Os manipuladores, ou braços robôs, estão fisicamente ancorados ou fixos ao seu local de trabalho, né? Eles são mais utilizados, por exemplo, em uma fábrica onde tem uma linha de produção e eles conseguem substituir, por exemplo, uma mão de obra de uma pessoa. Os robôs móveis eles servem para o deslocamento ou transporte por um ambiente, né, utilizando rodas, pernas ou mecanismos parecidos. São projetados para entrega de alimentos. Hoje em dia você pode destacar, por exemplo, um drone. Hoje eles já são utilizados para entregas deliveries em alguns países. Mas também podemos destacar os robôs que são utilizados para mandar para o espaço, né? A NASA utiliza muitos robôs como esse. E por último, auxílio nas tomadas de decisões na área de saúde. Cada vez mais a inteligência artificial ela está sendo utilizada na área de saúde e está facilitando muito facilitando muito, por exemplo, a vida de um médico, onde ele já consegue diagnosticar uma pessoa mais rápido. Porém, também através de sistemas eles conseguem otimizar processos e reduzir custos, né? Então é bem interessante. Bom, a inteligência artificial, além de fazer análise de dados, ela também cumpre uma infinidade complexa de comandos, né, que resultam numa capacidade de imitar os humanos, no qual ela inclui diversas tecnologias, né? As principais tecnologias, no caso, seriam Machine Learning, Deep Learning e também processamento de linguagem natural. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? Machine Learning, no caso, né, aprendizado de máquina, ela é uma área muito importante dentro da inteligência artificial, pois ela é uma das essências ela possui uma das principais essências para a definição de um comportamento inteligente, né? Ela é responsável por pesquisar métodos computacionais adequados para a aquisição de novos conhecimentos, novas habilidades e novas formas de organização do conhecimento já existente. O aprendizado ele possibilita que o sistema faça a mesma tarefa ou tarefas sobre uma população de uma maneira mais eficiente a cada execução. O Deep Learning, segundo Fernandes e Silva, ele é uma divisão mais especializada do Learning Machine. Seria uma questão mais profunda, né? A ideia básica do Deep Learning ela é a capacidade de poder simular um grande arranjo de neurônios em uma rede neural artificial, mesmo sendo bastante antiga e que tem levado a tantas decepções como também a avanços. Porém, por conta de melhorias nas fórmulas matemáticas, né, ao passar dos anos, e nos computadores também, com a tecnologia, cada vez mais importante, os cientistas de computação, agora eles podem aumentar o número de camadas de neurônios virtuais do que anteriormente. Existem tipos de imitação na aprendizagem profunda, no qual elas são baseadas no trabalho de observação das máquinas. Essas imitações elas são definidas como imitação direta e indireta, como um paralelo aos 2 tipos principais de aprendizado de máquinas, que seria aprendizado de máquina supervisionado e aprendizado automático sem supervisão. Bom, processamento de linguagem natural, ele permite ao computador reconhecer comandos de voz em uma linguagem natural. Existem 3 níveis para o reconhecimento. Comandos, que reconhece dezenas a centenas de palavras. Discreto,
que reconhece fala ditada e com pausas entre as palavras, e contínuo, que reconhece a fala natural. Bom, este processamento ele pode ser usado para recuperar informações sem digitar comandos ou procurar palavras-chave. Também ele pode falar em um microfone conectado ao computador e o computador converte a fala em arquivos de textos ou comandos. Os sistemas simples eles conseguem associar uma palavra digitada a uma palavra falada pelo microfone. E sistemas mais avançados eles não precisam gravar as palavras. Após finalizarmos o trabalho, nós concluímos que a inteligência artificial ela não é de hoje, mas a cada dia que passa ela vem se aprimorando mais e se renovando, trazendo novas experiências e agilidade no dia a dia das pessoas. A inteligência artificial ela tem trazido muita economia, como no meio de casa, onde a gente pode comandar todos os nossos aparelhos internamente através de uma central e de um só aparelho, onde não é necessário estarmos no ambiente e ou próximo, a gente consegue desligar estando distante via internet. Também temos o Google Assistant, que é um dos modelos também que tem causado grande impacto, porque através de voz, através da nossa fala, ele consegue capturar e trazer aquilo que a gente está procurando, os resultados com maior precisão. E a inteligência artificial também foi criada com o intuito de desenvolver o sistema de computador inteligente, o que é possível se relacionar com o homem com maior clareza e ter comportamento mais próximo possível da realidade da qual vivemos hoje, a fim de trazer o resultado mais preciso. Lembrando que ela também ajudou muito, né, na economia de energia.